Olá, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre composição corporal e sobre os métodos que existem para avaliar a composição do nosso corpo, tá? Vamos lá. Nós podemos definir composição corporal como sendo a expressão da nossa massa corporal em dois ou mais compartimentos. Por massa corporal, a gente entende o nosso peso, né? A gente, usualmente, no senso comum, a gente chama a nossa massa, né? A massa do nosso corpo como peso, tá? Se a gente puder expressar o nosso peso, em vez de um peso total, mas expressá-lo em diferentes compartimentos, como, por exemplo, compartimento ósseo, os músculos, a pele, né? Nós estaremos dividindo, então, a nossa massa corporal total em diferentes compartimentos. E é isso que a gente entende por composição do corpo, ou composição corporal. Então, a composição corporal, a gente precisa, né? Por que a gente precisa estudar ela? Por que é importante? É porque essa composição do nosso corpo, ela é um fator extremamente importante para o nosso risco de adoecimento ou de óbito, né? O risco de morbidade ou de mortalidade. Por exemplo, a gordura, né? A nossa gordura corporal. Quando o organismo ele tem uma quantidade de gordura no corpo muito baixa, tem déficit de gordura, esse organismo pode estar mais suscetível, né, a doenças relacionadas ao sistema renal, reprodutor, esquelético, há também questões de dificuldades em relação ao ciclo menstrual, né? É muito comum em mulheres que têm muito baixo, né, o percentual de gordura. Por outro lado, o excesso de gordura corporal está associado ao maior risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, para vocês verem a sigla, e outras doenças em si. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para o nosso corpo, não apenas para a nossa massa total, mas olhar esses compartimentos, olhar as diferenças que nós temos em quantidade de ossos, de músculos, né, de massa magra, que as pessoas falam, nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso ao longo dessa aula, e também a quantidade de gordura, tá? Não é uma questão, portanto, apenas de padrões de beleza ou de estética, né? É para muito além disso. Nós estamos falando em limites do nosso corpo, né? O quanto que a composição do nosso corpo acaba influenciando o nosso dia a dia, o risco que nós temos de vir a adoecer ou de morrer, seja na infância, seja na fase adulta ou em diferentes momentos da nossa vida. Estamos falando, sim, dos limites entre uma composição corporal saudável e uma composição corporal que traz um risco acentuado para determinadas doenças, né? E isso a gente pode pensar tanto em situações extremas, como essas imagens que eu acabei de mostrar, quanto como riscos para pessoas que aparentemente não têm uma composição corporal tão extremada, né? Não são fisiculturistas, não são pessoas visivelmente com obesidade extremamente acentuada, né? Não são atletas, no caso aqui essa imagem mostra diferentes mulheres, todas elas têm o mesmo peso, tá? Todas elas aqui nessa imagem, elas têm 65 quilos e elas têm composições corporais bastante diferentes, o que faz com que elas tenham riscos diferentes para diferentes doenças, né? E é isso que o estudo da composição corporal agrega para a nutrição. Então, por que avaliar, né, a composição corporal? Primeiro, por essa importância em termos de risco e adoecimento, né? Porque a gente consegue avaliar, então, riscos em saúde. A depender se a pessoa tem excesso de gordura ou falta, né? A gente consegue avaliar melhor o risco de adoecimento. Além disso, a gente pode acompanhar essas mudanças na composição corporal que podem acontecer, né? Naturalmente acontecem no ciclo da vida. Então, quando nós somos mais novos, crianças, nós temos uma composição corporal bem diferente de quando nós somos mais velhos, né, ou idosos. Quando jovens, nós temos um percentual de água mais elevado no corpo. Quando adultos, nós temos um percentual de massa livre de gordura geralmente maior do que quando nós envelhecemos. Enfim, são questões que nós podemos acompanhar ao longo do tempo para avaliar, né, a situação de saúde dos indivíduos e dos grupos.
A gente pode utilizar a composição corporal para avaliar intervenções, por exemplo, se você está trabalhando, né, com um grupo ou com um indivíduo para perda de peso ou para aprimoramento do desempenho físico, né, ou você está tratando alguma doença, você pode fazer intervenções, né, por exemplo, um planejamento de um ciclo de atividade física de alguns meses ou de um planejamento dietético por um determinado período e acompanhar essas mudanças na composição corporal, né, para verificar a eficácia, né, da intervenção que foi pensada. E também a composição corporal pode ser utilizada para pensar em desempenho esportivo, né? Essa linha ela não é tão próxima da saúde necessariamente, né? Mas existe também como uma opção de trabalhar as questões nutricionais de composição corporal, focando o melhor desempenho físico-esportivo. Então, nessa aula, o que nós vamos ver? Nós vamos ver os conceitos básicos, alguns conceitos bem como terminologia em relação à composição corporal, os principais métodos de avaliação da composição corporal. Nós dividimos em métodos indiretos, né, e métodos duplamente indiretos. Nós vamos explicar um pouquinho também o que significa isso. Dentro dos indiretos, nós vamos falar de densitometria, potássio corporal total, bem rapidamente, e falar um pouco também sobre DEXA, tá? Que é a sigla para absormetria de raio-x de dupla energia, que é considerado atualmente o padrão ouro, né? O método de referência para avaliação da composição corporal no laboratório. Os métodos duplamente indiretos, né? Que são os métodos que a gente usa em campo, que a gente pode, né, com facilidade de portabilidade, é a bioimpedância e a antropometria. Certo? Vamos lá, então. Começando, então, com conceitos básicos. Primeiro, que a composição corporal pode ser trabalhada seguindo diferentes modelos, né? O modelo mais simples de ser trabalhado é o modelo anatômico, que é pensar a nossa massa corporal total, né, o nosso peso, dividido em 4 compartimentos, né? Pele, músculo, ossos e os nossos órgãos, né, as vísceras. Essa divisão é bastante didática, mas ela é pouco útil, né, para trabalhar na vida real, assim, em vivo, né? Ela é trabalhada mais quando você avalia a dissecação de cadáveres, né? Uma vez que você não consegue, de ordem prática, acompanhar exatamente a avaliação da pele, né, ou dos músculos em separado. Então, um outro modelo que é mais útil para fins de saúde, de risco, né, que é mais utilizado, é o modelo químico, que em vez de pensar nas partes anatômicas do corpo, pensa na composição dessas partes. Então, nós temos um modelo completo que envolve 6 compartimentos. Então, o nosso corpo como um todo vai ser avaliado de qual que é o percentual de água, de proteína, de glicogênio, de gordura, de mineral extraósseo e mineral ósseo. Então, esses são 6 compartimentos que podem ser avaliados separadamente, né, em tese, no nosso corpo. Mas na prática, né, a gente tem esses compartimentos em menor número, né? Os modelos que são utilizados de rotina, eles incluem 2, 3 ou 4 compartimentos, dependendo do equipamento que é utilizado para fazer essa avaliação. O modelo com 4 compartimentos, então, inclui a massa gorda, né, massa de gordura, a água corporal total, a massa óssea e a massa livre de gordura, considerando essa massa como a massa seca do nosso corpo e separando os ossos, né? O modelo com 3 compartimentos, ele já engloba aqui nessa categoria 3 a massa óssea junto com a massa livre de gordura, não é separado a massa óssea. E o modelo que é mais utilizado em termos usuais, de ordem prática, né? É um modelo com 2 compartimentos. Inclusive, acho que é um modelo que o senso comum das pessoas entende melhor, que é você separar o corpo em 2 partes, a gordura e aquilo que é considerado massa livre de gordura. Então, o modelo químico que era de 6, né, compartimentos, ele passa a ter 2. Então, o nosso corpo como um todo passa a ser dividido em
gordura, e todos os outros elementos, eles passam a ser agrupados como massa livre de gordura, tá? Essa é a maneira mais simples de dividir o corpo pensando em risco em saúde, né? É a maneira mais simples, usual, ainda que em algumas técnicas, que a gente vai ver um pouquinho, daqui a pouquinho, seja possível de verificar também a quantidade óssea e outros aspectos, tá? Alguns conceitos importantes, né? Existem tipos de gordura no nosso corpo, a gordura essencial, que é aquela gordura que está dentro dos nossos órgãos, intestinos, né, músculo e no sistema nervoso central. E a gordura de reserva, que é o tecido adiposo, que protege os órgãos, né? E o tecido que fica na região subcutânea. Em condições normais, em quantidade esperada, né? Esses dois tipos de gordura são importantes para a vida e para a manutenção da saúde, né? Aqui o tecido de reserva, ele ajuda a nossa manutenção térmica, né? Nos ajuda a manter a temperatura do corpo e nos fornece uma reserva de energia importante para caso nós fiquemos doentes, né? Precisamos ficar algum tempo sem se alimentar, né? E ter uma reserva energética é essencial. E a gordura essencial é aquela que nos permite produzir os hormônios, né? Produzir várias atividades metabólicas no organismo. Tá? A questão do problema é quando nós temos excesso, né, de gordura ou carência, a falta de gordura no corpo. Então, a gordura, ela está distribuída em vários lugares, né, no nosso organismo. Aqui essa imagem eu acho ela interessante, que ela mostra as diferenças, né, da gordura que é mais problemática para aquela gordura que não é tão problemática. Então, eu tenho aqui os órgãos e tem uma quantidade de gordura aqui em amarelo, né, que é a gordura intraabdominal. Essa gordura, ela é positiva um determinado nível, porque ela protege os órgãos, né? Mas, em excesso, ela é uma gordura bastante prejudicial, né? Ela está extremamente associada a doenças crônicas, né? E a problemas de saúde relacionados, né, a essas doenças. E aqui é uma outra porção de gordura, né, que é a gordura subcutânea. No caso aqui, é a gordura subcutânea na região do abdômen. Mas também nós temos essa gordura subcutânea no braço, na perna, né? É a gordura que está logo abaixo da nossa pele, né? E ela também é uma gordura de reserva, né? E que, em certo nível, ela tem o seu benefício. Algumas definições que são importantes para seguirmos aqui na nossa conversa. Então, o que nós estamos entendendo por massa gorda ou massa de gordura? São todos os lipídios extraídos do tecido adiposo e outros tecidos do corpo. Então, esse é um conjunto da gordura toda do corpo, tá? Massa livre de gordura. São todos os tecidos e resíduos do corpo, incluindo a água, o músculo, o osso, o tecido conjuntivo, os órgãos, né? Vamos dizer, separando a gordura, aquilo tudo que sobra é simplificadamente chamado de massa livre de gordura. Nós temos também o termo massa magra. A massa magra, ela é a massa livre de gordura mais os lipídios essenciais, né? É a ideia de você pensar naquilo que não é gordura do corpo, mas tentar lembrar que existem os lipídios essenciais que precisam ser considerados, né? Então, quando a gente fala em massa magra, em geral, está se pensando e se incluindo nessa massa magra os lipídios que são essenciais. Ainda que eles sejam lipídios, eles estão incluídos na categoria massa magra. Os lipídios essenciais, o que é isso, né? São os fosfolipídios, né? Aqueles que fazem parte das nossas reações bioquímicas, necessários para as reações celulares, para todas as reações corporais, e eles abrangem cerca de 10% de toda a gordura que nós temos no corpo. Os lipídios não essenciais já são os que compõem essas regiões de reserva, né, que eu comentei anteriormente. São os trigliceróis, que são encontrados principalmente nesse tecido adiposo subcutâneo e em outras localidades da gordura subcutânea e da gordura visceral. O
seria um percentual de gordura aceitável, né? Nós não temos ainda uma recomendação plena, fixa, internacional de percentual de gordura, mas temos um norte, né? Aqui eu estou apresentando uma classificação da American Diet and Canadian Association, que mostra níveis aceitáveis, então, para mulheres de 20% a 25% e para homens de 15% a 18%. Basicamente, se determina a obesidade entre as mulheres quando a gordura está acima de 30% e para homens quando está acima de 25%, né? E valores inferiores a 10% de gordura para mulheres e inferiores a 4% de gordura para homens são também considerados não saudáveis, né? Valores extremamente baixos. Mas essa é uma recomendação dessa equipe, mas existem outras, né? Essa é de um outro autor. Mas se vocês repararem, os valores são bem próximos, né? Não variam muito. Em geral, a obesidade, aqui está invertido, os homens estão na coluna do meio, para homens é considerada quando o percentual de gordura está acima de 25, e para mulheres em torno, né, quando chega próximo de 30 é considerado excesso. Aqui é uma outra referência. Me desculpe, agora as mulheres estão na coluna do meio. E aqui essa referência foi um pouco mais restrita, né? Já colocou que risco para mulher está acima de 25 e para homens acima de 30. Enfim, existe alguma variação, mas esse é para vocês terem um norte, né? Acredito que com o tempo, com a evolução aí dos equipamentos, que a gente vai falar sobre eles agora, e nós vamos ter mais estudos de nível mais abrangente, que incluam amostras de pessoas de várias localidades do mundo, e a gente possa ter uma recomendação mais definida, né? Sobre recomendações de percentual de gordura. Vamos lá, os métodos. Quais são os métodos de avaliação da composição corporal? Existe um melhor método? Né? Assim como vocês viram para os métodos de consumo, avaliação do consumo alimentar, nós falamos recentemente sobre os métodos que avaliam também o gasto energético. Sempre a gente tem que pensar numa questão situacional, né? Para cada situação, para cada contexto, vai existir um método mais apropriado, né? O nosso método dos sonhos, ele deve ser barato, fornecer pouco incômodo, né, ao avaliado, exigir pouco treinamento dos técnicos para que possa ser facilmente reproduzido, né, e gerar resultados que sejam bastante válidos e reprodutíveis. Esse é o nosso sonho, né, um método simples, barato, e que consiga ser aplicado com facilidade. O problema que a gente vai ver agora é que os métodos de qualquer natureza, para realizar qualquer atividade, aqueles métodos que são mais válidos, né, que têm uma acurácia, uma precisão, né, mais alta, eles são métodos, em geral, que envolvem um custo maior e eles têm uma exigência maior em termos de laboratório, não são muito portáteis, exigem uma colaboração do voluntário maior, exigem também um treinamento maior de quem vai avaliar, e com isso eles acabam sendo mais difíceis de serem realizados, apesar de eles serem mais válidos, né, mais precisos. Em compensação, métodos mais baratos, que são mais simples, eles tendem a ser menos acurados, né? Então, a gente tenta sempre expor para vocês a variedade de métodos para que vocês possam entender a natureza de cada um, mas sempre lembrando que vão ter situações onde um método vai ser mais aplicável que o outro, a depender, né, do contexto. Vamos lá, o método direto para avaliação da composição corporal, o único método direto seria a dissecação de cadáveres, né? O que a gente quer dizer com o método direto? É que o método mede diretamente aquilo que você tem interesse de medir. Ele não está medindo uma outra coisa para estimar o que você pretende saber. Ele está medindo diretamente. Em termos de composição corporal, a gente não tem como medir diretamente a nossa gordura, medir diretamente a nossa quantidade de músculo, né, em vivo, né? Então, o método de dissecação de cadáveres, por teoria, né, ele é o único método direto de avaliação da composição corporal.
que eu acho interessante é que alguns estudos feitos com cadáveres início do século XX, eles acabaram sendo bastante interessantes, porque eles motivaram os pesquisadores a desenvolverem técnicas para serem aplicadas em vivo, né? Então, até hoje, estudos de dissecação de cadáveres bastante antigos fornecem base para técnicas atuais de avaliação da composição corporal em vivo, né, com as pessoas vivas. Então, os trabalhos pioneiros nessa área são de Benck, né, de 1940, e de Brozek, de 1953. Então, são os pesquisadores, né, que trabalharam aí no início do século XX e até hoje se fazem atuais, né, com algumas produções que eles fizeram. Então, partindo da lógica que a dissecação de cadáveres é o único método direto, então os métodos indiretos, né, eles, na verdade, eles são uma tentativa de medir a composição corporal, mas conosco, com nós vivos, né? Vamos lá. Vamos falar desses, então, os métodos indiretos. Vamos falar, então, primeiro da densitometria corporal. A densitometria corporal, ela se baseia na densidade do nosso corpo, né? Então, a ideia lembrando aí que a densidade é igual à nossa massa, dividido pelo volume do nosso corpo. Esses métodos de densitometria, eles buscam estimar o volume do corpo para calcular a densidade, a partir dessa equação aqui, e daí eles calculam o percentual de gordura a partir de equações de regressão. Tá? Vamos ver com calma o que é feito. Eles seguem o princípio de Arquimedes, né? De que o volume de um corpo é igual ao deslocamento da água deste corpo quando ele é submergido dentro de uma piscina, né? Então, aquela ideia de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Então, se eu tenho uma porção de água e eu coloco uma pessoa ou qualquer objeto dentro dessa água, o deslocamento dessa água corresponde ao volume do corpo. Isso porque, se a gente olhar essa equação aqui, a nossa massa, ela é fácil de ser obtida. A gente pesa, né? A gente pesa numa balança, a gente gera a nossa massa. Mas o nosso volume é complicado, né? Porque a gente consegue calcular facilmente, matematicamente, volumes de formas definidas, né? Então, volumes do quadrado, do cubo, cilindro, né? Nós temos equações matemáticas para isso, mas para um corpo físico como o nosso, a gente não vai ter, né? Então, a ideia de usar o princípio de Arquimedes para achar o volume é pela dificuldade de calcular esse volume para uma forma humana, tá? Então, a gente tem o primeiro método e mais tradicional, que por muito tempo foi a referência principal de avaliação da composição corporal, é o método de pesagem hidrostática, tá? Que consiste basicamente em submergir a pessoa dentro de uma piscina e pesá-la, né, embaixo da água, avaliar o deslocamento do volume da água. Então, existem algumas formas e alguns detalhes de medição, que eu não vou entrar nesses detalhes aqui com vocês hoje, mas basicamente precisa de um tanque, né, como esse aqui, onde você submerge a pessoa por algum tempo, a pessoa fica embaixo d'água e levanta novamente, e com isso você consegue ter uma estimativa do volume do corpo do indivíduo, tá? Então, o indivíduo é submergido, né, em um tanque e obtém-se o volume. A partir do volume, a gente tem como calcular a densidade, né? For densidade igual massa sobre volume. E calculando a densidade, a gente insere esse valor de densidade em equações que podem estimar o percentual de gordura, tá? Existe uma boa precisão dessa medida em termos de medir a densidade corporal. O problema é que requer uma infraestrutura, você tem que ter esse tanque, né? No Brasil, que eu conheço, nós temos esse tanque no Centro de Capacitação Física do Exército, que fica na Urca, no Rio de Janeiro. Nós temos no Rio de Janeiro ainda outro, no Centro Esportivo da Aeronáutica, que fica também na Avenida Brasil, onde eles têm uma piscina para pesagem hidrostática.
mas é um pouquinho, requer, né? Requer uma infraestrutura, então é um pouco complicado. A gente não tem essa estrutura de pesagem endostática fácil ali em qualquer local, né? Exige uma cooperação de quem está sendo avaliado, a pessoa tem que se dispor a fazer essa submersão, a pessoa precisa ter alguma familiaridade com a água, né? Porque ela tem que ficar embaixo d'água um tempo, sem respirar. Então, tem todos esses detalhes que acabam trazendo alguma complexidade ao método. E, além disso, as equações que existem para converter, né, a densidade corporal em percentual de gordura, elas têm bastante limitações, principalmente porque elas são baseadas, então, na dissecação de cadáveres feitas, né, em estudos bastante antigos. Então, é por isso que é um método duplamente indireto, né, porque eu estou medindo a densidade corporal e vou usar uma equação para estimar o percentual de gordura, e essa equação, ela foi gerada a partir da dissecação de cadáveres, né? Então, eu estou indiretamente chegando na gordura, que é o meu foco de interesse. Alternativamente, mais recente, né, com o avanço da tecnologia, a gente passou a ter avaliação da densitometria corporal por meio de plastimografia, tá? Em vez de submergir a pessoa na piscina, está disponível no mercado cápsulas como essa, né, que são câmeras hermeticamente fechadas, e você coloca o indivíduo dentro da câmera para avaliar o volume do indivíduo, tá? Essas câmeras, elas variam de estilo, tá? Algumas delas, a pessoa tem um respirador para que ela assopre, com isso diminua o volume de ar dentro do corpo, mas basicamente a lógica é a mesma da piscina, só que nós estamos falando de deslocamento de ar, em vez de deslocamento de água. Então, o indivíduo é colocado na câmera, e essa câmera comporta um volume de ar que é previamente conhecido. Então, quando a câmera está vazia, a vazia que eu quero dizer, sem a pessoa dentro, né, a gente avalia a quantidade de ar que está dentro da câmera. Muito bem, anoto. Abre a câmera, colocamos o indivíduo lá dentro, fecha a câmera e mede novamente a quantidade de ar que está dentro da câmera. Vai ter menos ar dentro da câmera, né? E essa quantidade a menos, ela corresponde ao volume do indivíduo, né? A lógica é de deslocamento também, é de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? E que devido ao deslocamento, né, do ar dentro da câmera, você consegue estimar o volume da pessoa, né? E da mesma forma que da pesagem hidrostática, uma vez calculado o volume, uma vez medido ali, né, o volume pelo aparelho, você pode calcular a densidade corporal do indivíduo e utilizar as equações existentes para a predição do percentual de gordura, inserindo, né, esse valor de densidade corporal, tá? A plastimografia, ela é interessante por um lado, porque ela é uma medição rápida de ser feita, ela não requer muita infraestrutura. Nós temos uma cápsula dessa hermética no laboratório de avaliação nutricional da UF, em Niterói. Eu mesma já fui medida lá algumas vezes. É bem rápido, né? Você fica dentro da câmera fechada por cerca de 4 minutos, às vezes menos que isso. Né? As câmeras estão ficando cada vez mais populares, com isso vai barateando o preço. Não exige muito do avaliador, o avaliador basicamente ele tem que seguir um protocolo simples, apertar alguns botões e a câmera faz a avaliação. E não requer essa questão de familiaridade com a água, né? Acho que muitas pessoas teriam dificuldade em ficar debaixo d'água. E dentro da câmera é um pouco mais leve. Ainda assim, para pessoas que têm claustrofobia, realmente é uma sensação um pouco estranha. Você fica fechado na câmera ali por algum tempo. Mas é bem rápido e, em termos gerais, as pessoas estão mais acostumadas com isso, né? Porque existem aí nos serviços de saúde alguns aparelhos, né, de ressonância e tal, que também tem essa questão de ficar fechado e não são confortáveis, mas talvez sejam um pouco menos complicados de aceitação de voluntários do que uma pesagem hidrostática. Ainda assim, há limitações diversas em relação às equações, porque você vai
calcular a densidade corporal e o plastimógrafo ele tem uma boa correlação, uma boa precisão na medida da densidade, mas as equações que estão disponíveis para, a partir da densidade, estimar o percentual de gordura são bastante limitadas, o que acaba gerando aí uma certa limitação no método também. Então, aqui são algumas das equações que existem para estimar o percentual de gordura via densidade, né? As equações mais tradicionais, né, mais antigas, são a de Siri ou a de Brozek. Se vocês olharem, são equações extremamente parecidas, é que os dois pesquisadores trabalharam praticamente simultaneamente, mas em locais diferentes, e foram geradas essas equações. Então, aqui o percentual de gordura ele passa a ser igual ao valor fixo dividido pela densidade corporal, que vai ser medida pela pesagem hidrostática ou pelo plastimógrafo, né? Menos um valor fixo e multiplica-se por 100 ao final. A de Brozek é a mesma coisa. Essas equações elas foram geradas a partir da dissecação de cadáveres, muito poucos cadáveres, na verdade, se eu não me engano, 5 cadáveres que fizeram a geração da equação de Brozek, por exemplo. Essa equação publicada por Lohmann, ela já é para crianças e adolescentes, ela já foi publicada mais recentemente, e ela já tem outra metodologia de amostra, né? Tem as limitações também, mas é o que a gente tem atualmente de mais adequado para utilizar nesse grupo etário, tá? Então, aqui eu estou deixando para vocês fazerem depois, é um exemplo, né, de um cálculo. Então, se a gente imaginar que um homem de 25 anos, por exemplo, foi avaliado lá no Centro de Capacitação Física do Exército, no Rio de Janeiro, na URCA, pela pesagem hidrostática foi calculada a densidade dele, que foi de 1,0558 gramas por ml. Qual o percentual de gordura dele, então? O que tem que ser feito para calcular, tá? A partir da pesagem hidrostática, foi encontrado o volume do corpo. Esse volume do corpo permitiu calcular a densidade corporal, que no caso foi dada aqui, tá? Essa densidade corporal a gente tem que aplicar nas equações, ou na de Siri, ou na de Brozek, que eu acabei de mostrar, essas aqui. E aí, nós vamos ter um valor estimado do percentual de gordura deste indivíduo. Façam em casa depois, me contem. Próximo método. Esse é um método que eu vou falar bem rapidinho, porque ele é bastante complexo e pouco utilizado no momento, na atualidade. Ele é chamado de método de potássio corporal total. O potássio 40, ele é um isótopo do potássio e ele ocorre naturalmente no nosso organismo, tá? Diferente de outros métodos que eu falei anteriormente, para gasto energético em outras aulas, que a gente teria que beber algo diferente, então, não. Aqui, o potássio 40, ele já acontece naturalmente no nosso corpo. E ele é eliminado na urina. E existe uma relação proporcional de potássio 40 com a nossa massa livre de gordura. Então, esse método basicamente consiste em avaliar a presença, né, a eliminação do potássio 40 na urina do indivíduo. E a partir disso, com algumas equações, tem detalhes aí de medição, que nós também não vamos entrar nesse momento, a gente consegue estimar a massa livre de gordura, tá? E por diferença, a gente acha a massa de gordura, tá? Esse é um método que é bastante caro, os aparelhos de uso restrito, então ele é pouco utilizado, apesar de ter bastante precisão. E também tem uma questão na ciência, né, de quando métodos mais simples e factíveis evoluem, né, os métodos que às vezes são mais complicados, eles ficam quietinhos ali esperando. Então, eu estou comentando com vocês porque o potássio 40 pode vir em algum momento ser um método também mais presente, né? Mas atualmente o método que avançou mais e que está mais presente e avançando cada vez mais é o DEXA, tá? Que é o nosso próximo e último método indireto. O DEXA, repetindo para vocês a sigla, é absormetria de raio-x de dupla energia, tá? Ele consiste num escaneamento completo do nosso corpo, né, com, vamos dizer,
um scanner bastante específico, né? Que faz raio-x de dupla energia. Então, essas emissões de raio-x, ela consegue medir não apenas nos fornecer não apenas a imagem de raio-x do nosso corpo, mas também a densidade das imagens, né? Esse é o diferencial. Então, é fornecido a espessura, a densidade, a composição química do meio aonde o raio-x passou. Isso é muito interessante, é muito avanço tecnológico, né? Considerado atualmente o padrão ouro para avaliação da composição corporal. Aqui no laboratório da UERJ, no Rio, onde nós temos um DEXA, né? Aqui estão os nutricionistas, a Ana Maria Maltês e a Suelen Galante, elas eram alunas do curso de nutrição, hoje colegas, né? Nutricionistas formadas, e foram fazer uma visita comigo no laboratório da UERJ, né? E para conhecer esse processo de funcionamento do DEXA, né? A Ana Maria passou pelo DEXA e no mesmo momento já vem aqui para o computador as imagens de avaliação corporal dela, né? Essa daqui não é o resultado dela, especificamente, é só um exemplo, mas para vocês verem como é gerado detalhes, né? Impressionantes, assim. Então, o aparelho nos fornece não só a imagem, divide o corpo em vários fragmentos e consegue me dar, por exemplo, para a região de cabeça, braço, perna, tronco, costela, para cada região, ele fornece a quantidade de massa magra, massa livre de gordura, massa óssea, para todas as regiões. Bastante detalhado. O método pode ser feito para partes específicas do corpo, então, se quiser ver, no caso aqui, a pelve, se eu não me engano, aqui é a região da coluna, e também com cobaias, né? Aqui é um camundongo, né? Que foi colocado no DEXA em estudos experimentais para avaliar a composição corporal. Então, é um aparelho que traz uma riqueza de detalhes muito grande. Na verdade, uma riqueza de detalhes quase tão... vamos dizer, rica, né? Do que a dissecação mesmo de cadáveres, né? O método do DEXA, ele é considerado indireto, porque não está medindo diretamente a gordura e o músculo, mas é uma qualidade, um detalhamento de imagem tão grande que fornece, talvez, né, a mesma quantidade de informações, ou até mais informações do que se nós pudéssemos fazer a dissecação. Né? E com isso, esse método do DEXA, ele tem permitido, né, que outras equações de predição sejam geradas, e com isso vai evoluindo cientificamente outros métodos também. Né? Vamos falar um pouquinho disso já já. Então, o DEXA tem uma alta precisão, independente de sexo, idade, etnia, só é um pouco difícil de utilizar para pessoas muito obesas, porque elas não cabem muito bem na cama, né, dali onde tem o aparelho, e o raio-x também não funciona tão bem. Então, é a única, vamos dizer, grupo populacional com mais dificuldade de medição. E uma coisa que é bastante rica é essa possibilidade de analisar segmentos do corpo, né? Você não precisa dizer apenas qual o percentual de gordura da pessoa, você pode dizer qual o percentual de gordura que a pessoa tem no braço direito, qual o percentual de massa muscular que a pessoa tem na perna esquerda, né? Então, isso acaba que pode ser bastante útil, principalmente para questões fisioterápicas, né? Pessoas que estão se recuperando, por exemplo, de um acidente e precisem ter os membros, né, evoluindo, né, conforme elas fazem a fisioterapia, e elas podem utilizar o DEXA, por exemplo, para verificar, né, o aumento da massa muscular, né, e também no esporte, com certeza, para comparar, por exemplo, a potência, né, vamos dizer, o potencial de desenvolvimento de um chute de um jogador de futebol com a perna direita ou com a perna esquerda. Você pode comparar a quantidade de massa muscular dos dois membros, enfim. São infinitas as possibilidades de aplicação, né? É um método extremamente rico, né? Por isso, considerado atualmente o padrão ouro. E também pela facilidade, né? Ainda que
Tem alguns problemas, né? Problemas, vamos lá, o custo, né? Quis trazer um número, né, para ficar bem claro, né? Atualmente está em torno de $65.000 um aparelho de DEXA. Claro que para uma pessoa física é um valor muito alto, mas se pensar numa instituição, né, é um investimento, e considerando o potencial do aparelho, pode ser interessante. Mas, além do aparelho, exige uma sala específica, né? Exige um técnico de radiação que trabalhe ali, né? Não pode qualquer pessoa manusear o DEXA, porque ele envolve, né, uma certa radiação. É pequena, mas envolve. Então, também gestantes não podem, né? Não é recomendado que as gestantes sejam submetidas ao uso do aparelho. E uma limitação que está sendo apresentada atualmente é que aparelhos de DEXA, que são de diferentes fabricantes, estão encontrando resultados também um pouco diferentes, né? Isso faz com que a gente também tenha que agora pensar nisso, né? Primeiro surgiu né? Agora que nós temos mais de um tipo de aparelho, tem que se ver, né? O quanto que essas diferenças são marcantes, enfim. Então, são limitações que existem aí. Mas, de uma maneira geral, pela facilidade de avaliação, né? Porque é muito fácil para o avaliado, né? Ele somente deita e o scanner passa por cima, né? O raio-x, né? Não precisa ser submergido numa piscina, não precisa entrar numa cápsula, não precisa ter as equações que vão utilizar, e as equações com base nos cadáveres, enfim. Nesse sentido, há uma simplicidade, ainda que exista um custo muito alto ainda atualmente. Vamos esperar aqui mais uns anos, quem sabe vocês aí vão ser pesquisadores dessa área ou trabalhar com outros aparelhos em breve, né? Vamos lá, vamos entrar nos métodos duplamente indiretos, né, que é a bioimpedância e a antropometria. Eles são chamados de métodos duplamente indiretos porque, como eu comentei, em vez deles serem diretamente, que seriam os cadáveres, eles vão avaliar uma coisa e essa outra coisa vai avaliar com base no método indireto para tentar estimar o que o método direto faria. Então, são 3 níveis de ação, né? Por exemplo, a antropometria, né, que a gente faz, nós vamos falar já, somatório de pregas cutâneas para estimar o percentual de gordura. Então, eu faço pela antropometria o somatório de pregas cutâneas, eu utilizo uma equação para estimar o percentual de gordura, e essas equações, elas vêm de estudos que utilizaram pesagem hidrostática, e a pesagem hidrostática, como eu acabei de comentar, ela utilizou equações, né, que vieram da dissecação de pouquíssimos cadáveres. Então, nesse sentido, é para vocês verem um pouco o quanto que a precisão ou a qualidade do método vai sofrendo um pouco, né? Não quer dizer que vai ser um método muito pior, não é isso. Mas a gente tem que ter em mente ao utilizar que ele está mais distante, né, de medir aquilo que nós realmente estamos interessados em medir. E com isso a possibilidade de erros, né, de algumas limitações mesmo no processo, acabam sendo maiores do que os métodos que são mais próximos, né, do que nós estamos querendo medir. Vamos lá, a bioimpedância. Bom, o método de bioimpedância, ele consiste em passar pelo nosso corpo uma corrente elétrica bastante baixa e, através dessa corrente elétrica, tentar estimar, né, o nosso percentual de gordura. Vamos falar um pouquinho mais devagar sobre isso. Aqui é uma imagem, né, da medição, aqui é o aparelho de bioimpedância, a gente vê aqui os eletrodos, 2 eletrodos na mão do voluntário, 2 eletrodos aqui no pé, e por esses eletrodos passa uma corrente elétrica baixa, tá? Que tenta medir, então, o percentual de gordura através desse método. Vamos lá. O que o método tem por princípio? O método assume que o nosso corpo é formado por vários cilindros, né? Se vocês lembram do colégio, né? Aquela ideia de que um cilindro, você pode imaginar, então, uma eletricidade, uma resistência dentro desse cilindro, e você consegue calcular um pouco a passagem da corrente elétrica ali, dentro de um cilindro, né? Se você pensar no sentido de fios condutores. Então, se nós imaginarmos, né, o nosso corpo como cilindros perfeitos, a gente teria, né, tem como pensar e calcular, né, a resistência do nosso corpo à passagem da corrente elétrica.
O outro princípio é que a condutividade, né, da corrente elétrica, ela é diferente nos diferentes tecidos do nosso corpo, né, principalmente quando a gente olha para o tecido gordo e para o tecido livre de gordura. O princípio básico, né, da bioimpedância é que a massa corporal magra, né, livre de gordura, ela tem uma maior quantidade de água e de eletrólitos. Consequentemente, é um tecido do corpo que conduz a corrente elétrica melhor, com mais facilidade. Impõe menos resistência à passagem da corrente elétrica. Já a massa gorda, ela tem bem menos quantidade de água e de eletrólitos, quase não tem, né? Então, é um tecido que é baixo condutor de corrente elétrica, né? É um tecido que não conduz muito bem a corrente elétrica, impõe uma resistência alta à passagem da corrente, né? Sendo assim, se eu passo uma corrente elétrica no corpo e esse corpo resiste mais à passagem a essa corrente, é porque esse corpo tem mais gordura. Essa é o pressuposto do método, né? Então, o que é feito, né? Se calcula a resistência à passagem da corrente elétrica através dos aparelhos, tá? Esse valor de resistência, ele é colocado em equações para estimar a massa livre de gordura. Por diferença, a gente acha a massa de gordura, tá? Existem aparelhos de diversos tipos. Bom, esses aparelhos aqui que estão nessa imagem, eles são chamados de tetrapolares ou de aparelhos de 4 polos, porque a pessoa, no caso aqui nessa imagem, ela está de pé, né, descalça, então aqui nos pés da voluntária, tem algumas chapas ali de metal para passagem da corrente elétrica e, ao mesmo tempo, ela está segurando aqui um volante, né, tipo um volante que também tem essas chapas de metal para passagem da corrente elétrica. Então, essa corrente vai passar pelo corpo dela, né, passando tanto pelos membros inferiores quanto pelos membros superiores. Vamos dizer assim que o aparelho permite que essa corrente elétrica seja mais bem distribuída pelo corpo, né, a avaliação. Aqui é um outro tipo de aparelho que eu mostrei, também tetrapolar, o indivíduo fica deitado e os eletrodos também são colocados no membro inferior e superior. Aqui é um aparelho parecido com o aqui da figura da direita, né? A pessoa vai segurar os eletrodos com a mão e vai também subir em pé aqui nessa plataforma. Existem aparelhos que são de 2 polos, né? São aparelhos mais simples, em geral mais baratos, né? E também tendem a ser menos precisos, porque eles implicam apenas em 2 polos. A pessoa ou sobe num aparelho tipo plataforma, como sendo uma balança, como esse senhor que está nessa balança, e aqui estão as chapas de metal, né? Aqui também é uma balança simples, onde a pessoa só sobe em pé, como nessa imagem aqui também. E aqui é um aparelho que é apenas um volante, né? A pessoa não tem o membro inferior, no caso, conectado no aparelho. Apenas o membro superior é conectado no aparelho. Com isso, você tem variações, né, de precisão. O método da impedância está muito em alta, né, na ciência atual, na tecnologia. Então, a cada dia sai um aparelho novo, de uma marca nova, com preços que variam desde muito, muito baratos, né, que você encontra em lojas populares no Brasil, por preço acessível, a aparelhos mais caros, né? A gente tem que ter um cuidado grande na seleção desses aparelhos, né? Para não escolher um aparelho que seja muito simples, muito precário, ainda não estudado, né? Para que a gente possa adequadamente utilizar, né? Essa diferença de aparelho de 4 polos ou de 2 polos, ela é importante, né? Porque nós temos pessoas, né, com corpos diferentes, né? Então, essa ideia de formato, né? De formato maçã e formato pera. Então, esse formato mais genoide ou formato de pera, ele é muito comum em mulheres, é muito frequente em mulheres, ele também pode estar presente em homens, mas ele é bem frequente em mulheres, onde a concentração de gordura corporal acontece mais na região dos quadris, né?
E esse formato maçã, ele também pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres, mas ele é bastante comum em homens, né? Que apresentam uma gordura corporal, no caso, bastante concentrada na região abdominal e não tanto na região dos quadris. Por que eu estou trazendo isso, né? Porque se você utiliza para medir as pessoas um aparelho de 4 polos, o aparelho de 4 polos, ele consegue fazer com que a corrente elétrica passe pelo corpo do indivíduo de uma maneira mais homogênea, né? Pelo corpo todo. Já o aparelho, seja de 2 polos, de pé a pé ou de mão a mão, a corrente elétrica passa pelo corpo todo, mas ela não passa de maneira tão homogênea, né? Como nessa imagem aqui, acaba que o aparelho que é de pé a pé, com 2 polos, a corrente elétrica acaba passando com mais intensidade na região dos membros inferiores. Então, se essa pessoa for uma pessoa com concentração de gordura mais na região abdominal, talvez o aparelho subestime um pouco o valor do percentual de gordura calculado, né? E o oposto pode acontecer com a pessoa que tem o formato mais de peito. Ela vai ter a concentração de gordura maior aqui na região do quadril, então o aparelho pode, de alguma forma, superestimar também a gordura, né? Por isso que os aparelhos de 4 polos, eles são mais interessantes. Eles são mais caros, né? Mas eles são mais interessantes e, em termos de custo-benefício, né? Valem mais, né? Ainda que também os de 2 polos tenham o seu valor, né? Só para a gente ter em mente que tem essas questões a serem olhadas, né? Ao fazer as avaliações, ao decidir que aparelho comprar. Então, a bioimpedância, ela é um método relativamente rápido, é pouquíssimo invasivo, né? A pessoa praticamente só fica ali, segura os eletrodos e a avaliação é muito rápida, né? Em alguns minutos está feito. Tem baixo erro entre os avaliadores, porque o aparelho faz tudo, né? Você não tem muito erro ali. Os aparelhos são cada vez mais portáteis e têm ficado cada vez mais baratos e com uma precisão boa, né? Fazendo com que o método da impedância cresça muito, né? Porque ele é relativamente portátil. Esses exemplos tetrapolares, eles não são tão portáteis assim, né? Principalmente esse aqui é um modelo bastante tradicional e a pessoa tem que estar no laboratório, deitada, né? Então, não é muito portátil. Já esses modelos aqui que são de 2 polos, essa medição foi feita em aldeias indígenas, em Rondônia, por mim, né? Então, a portabilidade é grande, né? Porque o aparelho pesa como uma balança comum, né? Então, acaba trazendo, né, uma possibilidade de atuação em diferentes locais, né? O que é uma vantagem, ainda que não seja tão preciso quanto o aparelho de 4 polos. Um problema da impedância de desvantagem é que, para que seja um método preciso realmente, ele exige um protocolo de medição com controle hídrico. Porque se a gente lembrar que a água é o foco do método, né? Porque o tecido que tem mais água e mais eletrólito é o tecido que conduz melhor a corrente elétrica. Então, a gente não pode fazer o teste, né, se a pessoa tiver acabado de almoçar, se a pessoa tiver bebido álcool, se a pessoa tiver, né, feito muito exercício, algumas horas antes do teste, com isso desidratado um pouco. Então, tem um protocolo a ser seguido para controle hídrico, né? O protocolo inclui diversos detalhes, os principais eu coloquei aqui, que é não beber nem comer 4 horas antes, não fazer exercício nas últimas 12 horas, urinar antes do teste, não consumir álcool antes do teste, né? Não estar em fase de ciclo menstrual, que esteja retendo líquido, não pode estar usando diuréticos, enfim, tem vários detalhes que, para você fazer uma medição precisa, devem ser controlados. Quando você não consegue controlar esses detalhes, você acaba tendo perda de precisão, né? Perda importante. Então, é muito bom quando você consegue seguir esse protocolo, a precisão da bioimpedância ela é considerada boa, mas sem o protocolo, a precisão é considerada baixa.
Existem várias equações geradas por diferentes amostras, diferentes métodos indiretos para a impedância. É fundamental que a gente preste atenção em qual equação está embutida dentro do aparelho que a gente está utilizando, né? Que o próprio aparelho tem um software, nesse software é colocado ali algumas equações, então quando a pessoa mede ali, além de dar o valor da resistência, tal, já dá um valor de percentual de gordura. Se você for utilizar esse valor que o próprio aparelho fornece, né, é importante que você conheça qual a equação que está ali dentro, né? Normalmente tem um manual do aparelho, você pode entrar em contato com o fabricante. E prestar atenção para ver se essas equações que estão ali, elas são aplicáveis à população que você está estudando. Que às vezes o aparelho ele tem várias equações, e se você está avaliando uma pessoa mais jovem, você tem que mudar alguma função para vir a equação correta. Então, são esses detalhes que a gente, muitas vezes, quando vê as pessoas utilizando na prática, a gente não vê as pessoas prestando muita atenção nisso. E é importante de ser prestado, né? Por todo esse histórico, né, que eu estou comentando com vocês, de onde vêm essas equações, né? As equações para impedância, elas vêm de métodos indiretos, que, em geral, vêm dos métodos, né, de pesagem hidrostática, principalmente. Agora, mais recente, estão começando a ter equações geradas a partir do DEXA, né? Então, a qualidade está sendo melhor, mas elas são bastante específicas para grupo etário, tá? Então, isso tem que ser olhado com cuidado na hora de utilizar os aparelhos, tá? Essas são equações, eu estou colocando aqui 3, tá? São exemplos, como eu falei, existem várias. Em geral, então, vai se calcular a massa livre de gordura, no caso aqui, a partir de um número fixo, vai se utilizar a estatura da pessoa, o valor de resistência que é dado para você pelo aparelho de impedância, mais um valor fixo que multiplica o peso. Essa é a equação de Loma. Loma é um autor bastante clássico, né, na nutrição, nessa área de composição corporal, então ele tem bastante credibilidade. Aqui estão outros 2 exemplos de equações na mesma linha, né, que utilizam estatura, no caso essa entra a idade, né, e dependendo da equação vai te pedir alguma outra informação, mas em geral são informações simples e o valor da resistência que é gerado pelo aparelho. Certo? Vamos para o nosso último método de hoje, a antropometria, tá? A antropometria também é um método tão duplamente indireto, né? Que vai consistir em fazer medições de várias possibilidades do corpo. Em geral, a gente pode medir, aferir, né, medidas de dimensão, que seriam o peso corporal e a estatura, ou nós podemos fazer medidas de perímetro ou de prega cutânea. Essas são as medidas antropométricas usadas, né, no âmbito da saúde. Então, se estima a composição corporal através de medidas de dimensão, perímetros e dobras, tá? Essas medidas são inseridas em equações que também vão tentar estimar o percentual de gordura. O peso e a estatura são as principais medidas de dimensão corporal, né? O peso e a estatura, eles não vão separar o nosso corpo em compartimentos, né? Eles não vão fazer uma distinção entre gordura e massa magra, né? Eles vão simplesmente dar uma medida que engloba o corpo como um todo. Mas eles são usados nas equações para estimar os compartimentos, como a gente acabou de ver na equação ali de impedância, que pede o valor do peso, da estatura e tal. Então, eles são importantes de serem avaliados sempre, né? Além disso, o peso e a estatura também são úteis para o cálculo do índice de massa corporal, ou IMC. Vamos falar um pouquinho mais dele. O índice de massa corporal, talvez vocês já conheçam, né? Ele é o nosso peso dividido pela nossa estatura ao quadrado, ou estatura vezes estatura. A gente tem que colocar sempre o peso em quilos e a nossa estatura em metros, para que o resultado seja o que a gente quer, né? Para fácil comparação com as classificações que existem. O índice de massa corporal, reforçando, ele não expressa a composição corporal, né? Ele não vai me dizer quanto que eu tenho de massa magra ou de massa livre de gordura, ou de massa gorda, mas ele tem uma alta correlação com a adiposidade, né? Então, um MC alto está associado a um percentual de gordura alto, em termos populacionais. Está fortemente associado, né?
Então, acaba que o IMC também é um indicador de a composição corporal e de risco de adoecimento e de óbito. A gente vai falar bastante do IMC quando nós formos falar de avaliação nutricional de adultos, de idosos, que vai ser um pouquinho mais à frente. Mas eu queria deixar para vocês aqui essa sinalização, né, de que ainda que o IMC não seja uma medida, né, um método de avaliação da composição corporal, né, por ter uma correlação extremamente alta com a adiposidade, é bastante útil que ele seja sempre coletado, né, se você está ali com a possibilidade, né, porque ele vai ter uma correlação bastante alta em nível populacional, principalmente. Na antropometria, então, também podemos fazer perímetros, né? A perimetria envolve você usar uma fita métrica que não seja elástica, né? Que ela seja uma fita métrica que não se estenda, que ela te permita medir a circunferência, né, de partes do corpo. E você pode fazer de várias partes, né? Aqui na imagem a gente tem do braço, da coxa, do quadril, mas também é muito comum fazer do pescoço, panturrilha, né? A gente tem vários perímetros possíveis de serem coletados e cada um deles tem uma função específica individualmente. Os perímetros, eles são mais usados para acompanhamento, né? Para verificar a evolução daquela região. Então, você mede o perímetro do braço no dia de hoje e a pessoa vai passar por algum processo de intervenção, seja atividade física, seja processo dietético, seja recuperação de uma patologia, e você vai avaliar novamente esse perímetro daqui a determinado número de dias, né? Então, nesse sentido, é bastante útil a perimetria. Para a ideia de calcular o percentual de gordura, os perímetros têm uma precisão baixa. Não é a função deles, vamos dizer assim, principal. Ainda que eles possam, então, ser usados para acompanhamento, como eu acabei de dizer, e também são interessantes para permitir cálculo de área muscular do braço. Nós não vamos entrar também nesse detalhamento hoje, mas é possível. A partir do momento que você mede o perímetro do braço, você pode calcular ali uma prega do tríceps e com algumas derivações estimar a área muscular e a área de gordura do braço. E existem dados populacionais de crianças, principalmente, medidas em vários lugares, né? E você pode comparar, né, a pessoa que você está medindo e ver se, no caso, a área muscular do braço, se o perímetro do braço está próximo ou não dessas outras medidas feitas internacionalmente, enfim. Existe essa função. Aqui é uma equação para cálculo de percentual de gordura com base em um conjunto de perímetros. Eu não estou colocando aqui para vocês porque existe, né? Então, eu trouxe. Mas é quase que como um professor meu me dizia há um tempo atrás, né? Existe, mas não usem. Porque, no caso, tem tantas outras opções, né? Uma precisão melhor, uma capacidade de medição mais confiável, né? Mais válida, que fazer esse conjunto de perímetros para calcular o percentual de gordura vai ser tão estimado que talvez não seja interessante, né? Como eu acabei de comentar, os aparelhos de bioimpedância são tão simples atualmente, cada vez mais fáceis, né? Por que você vai medir 4, 5, 6 perímetros para achar um percentual de gordura que você ainda não tem muita certeza se ele é exatamente ou preciso, né? Se você tem um aparelho que pode te ajudar de outra forma. Então, em termos de custo-benefício, perímetros é para acompanhamento ou para auxiliar outras avaliações de composição corporal, não para calcular percentual de gordura. Dobras cutâneas, vamos lá. As dobras ou pregas cutâneas, né, elas são, bem como a imagem está mostrando, a gente tenta aferir a gordura subcutânea em determinados pontos anatômicos, tá? A gente parte, então, do princípio, né, que aqui a gente tem como se fosse um corte, né, transversal no braço, no centro tem o osso, depois eu vou ter o músculo, aí eu vou ter uma camada de gordura e a pele. A ideia de quando eu faço essa pinça, né, a prega ou dobra, é que eu esteja medindo essa quantidade de gordura subcutânea. Em termos de pressuposto, né, o que esse método
traz. Então, busca-se estimar a gordura subcutânea, partindo do pressuposto de que essa gordura subcutânea tem uma correlação alta com a gordura corporal total, né? Então, eu pressuponho que se eu medir pontos específicos de gordura subcutânea no corpo, eu posso somá-los e que isso vai me dar uma estimativa da gordura corporal total do indivíduo, tá? Uma vez que eu tenho essas medidas de dobra cutânea coletadas, eu posso somá-las ou inserir elas diretamente em equações para estimar o percentual de gordura, tá? Então, podem ser feitas medidas de prega cutânea em vários pontos, né? A gente tem aqui na imagem subescapular, bíceps, tríceps e aqui a suprailíaca, mas também tem outras pregas, panturrilha, abdômen, né? Vocês vão ter uma aula só de antropometria, então hoje a gente não vai entrar em detalhes de como que é feita a parte operacional de medição dessas pregas e perímetros, mas é para vocês entenderem que existe uma variedade bem grande, tá? Aqui são algumas das equações que existem para calcular o percentual de gordura a partir das pregas cutâneas. Na verdade, deixa eu até falar novamente que essas equações a gente vai calcular a densidade corporal primeiro e depois nós vamos utilizar aquela equação que nós acabamos de falar no início aqui da nossa conversa, as equações de Brozek para calcular o percentual de gordura. Ixi, agora ficou muita equação. Vamos com calma que a gente vai esclarecer, tá? Olha só, as duas equações principais aqui são as equações de Durning e Wormsley e a equação de Jackson e Pollock, tá? Tanto essa quanto essa são equações muito utilizadas, tá? A equação de Durning e Wormsley, ela é bastante utilizada na área da saúde e na área de nutrição. A equação de Jackson e Pollock, ela é mais utilizada na área de atividade física e ciência esportiva, tá? Mas ambas têm problemas e qualidades, vamos dizer, em nível parecido. Eu, particularmente, se precisar utilizar, né, acho que a de Durning e Wormsley, ela é mais interessante pelo tipo de pregas que ela pede, que são pregas relativamente mais fáceis de serem coletadas. As equações de Jackson e Pollock, elas pedem pregas mais difíceis de serem avaliadas. A prega abdominal é um pouco mais complicada, a peitoral também, enfim, a da coxa também costuma ser um pouco mais difícil. Quando vocês tiverem a parte prática, né, dessa aula, vocês vão poder ver essas diferenças. Não é que ela seja impossível de ser coletada, mas a prega bíceps, tríceps, subescapular e suprailíaca são, em geral, um pouco mais fáceis de serem aferidas, tá? Mas qualquer uma dessas equações, e elas são, enfim, tão ruins ou tão boas quanto as outras. Essas duas de baixo também são equações de Pollock, mas elas são específicas para homens e para mulheres. E essa que está aqui, né, em primeiro aqui, ela pode ser tanto para homem quanto para mulher, tá? Então, pensando novamente, essas equações que estão aqui, elas são para encontrar a densidade corporal, tá? São equações para calcular a densidade corporal via dobras cutâneas. Então, eu tenho que colocar aqui os valores das dobras para encontrar a densidade corporal. Com o valor da densidade corporal, agora vocês já sabem, eu coloco na equação de Siri ou Brozek e encontro o percentual de gordura, tá? Aqui é só para mostrar um pouco da dificuldade da dobra abdominal, né? Aqui e aqui a quantidade da dobra é bem distinta, e então não é tão fácil assim de perceber a quantidade a ser medida. Para vocês lembrarem sempre dessa dificuldade técnica, e isso acontece com várias dobras. Tá? Então, o problema das pregas cutâneas ou dobras cutâneas é que requer um treinamento grande de quem está avaliando, né, dos avaliadores. E causa desconforto no avaliado. Não é muito confortável você ficar ali e ter que ter essas dobras todas aferidas, né? Além disso, existem várias limitações das equações, né? Acho que isso eu já falei bastante ao longo dessas aulas de hoje.
Mas as dobras cutâneas, elas são bastante interessantes para acompanhamento, assim como eu falei para os perímetros, né? Você fazer uma prega cutânea de um tríceps ou bíceps e ver se a pessoa evolui com o tempo, né? Dentro da intervenção que está sendo proposta, é interessante. E também para comparação populacional, você afere uma prega e compara, né, com outras, com curvas de referência de populações, isso pode ser interessante. Para calcular o percentual de gordura, existem essas equações, né? Muita gente faz, né? Nas academias de ginástica, mas existem bastante questionamentos sobre isso. Aqui é um exemplo para vocês, para tentar entender essa lógica de uma equação para outra, né? Fica bem visível a ideia do duplamente indireto, né? Vamos lá. Então, se numa aula de antropometria, uma graduanda de nutrição de 21 anos teve suas pregas cutâneas aferidas. Então, aqui está o valor de prega do bíceps, 6 milímetros, tríceps, 19, subescapular, 15, suprailíaca, 12. Qual o percentual de gordura corporal dela? O que tem que ser feito? Esses 4 valores de prega de tríceps, bíceps, subescapular e suprailíaca são os valores exatamente que estão aqui pedidos nessa equação de Dursey e Worsby, tá? Aqui, para serem colocados aqui. Então, o que tem que ser feito? Aplicar esses valores medidos, né, na equação de Dursey e Worsby para obter a densidade corporal. O valor de densidade corporal vai ser aplicado na equação de Siri ou de Brozek, para obter o percentual de gordura. A equação de Siri e Brozek são aquelas que eu mostrei lá na hora que eu falei em densitometria, né, da pesagem biostática e da pleximografia. E aí vai ser encontrado o percentual de gordura. Vou ter uma dica aqui, que para essa equação aqui, eles pedem log, tá? Facinho, digita o valor na calculadora, aperta log e vai aparecer para vocês. Não é complicado de fazer isso. Façam em casa também e me contem, tá? Aqui eu trago um resumo, então, dos métodos, tá? Todos eles que eu acabei de falar para vocês. Primeiro aqui eu estou mostrando os indiretos, tá? Pesagem endostática, pleximografia, potássio corporal total e o DEXA. Em linhas gerais, olhando para o cenário de todos eles, o DEXA é o que apresenta maior vantagem, né? Em relação aos outros, ainda que tudo é mutável, né? Ao longo do tempo. Depois vocês olhem com calma, ver se ficaram com dúvida. E aqui são os 2 métodos duplamente indiretos que nós comentamos. A bioimpedância e a antropometria focada no somatório de dobras cutâneas, né? Olhando para esses 2 métodos, também é bem visível a vantagem, né? A quantidade de vantagens da bioimpedância em relação ao somatório de dobras, né? Principalmente conforme o tempo está passando, para fins de calcular o percentual de gordura, está sendo muito mais simples utilizar a bioimpedância do que a antropometria com somatório de dobras. Uma desvantagem grande da impedância é a questão do protocolo para controle hídrico, né? Que muitas vezes o voluntário, né, que vai ser avaliado, ele não está seguindo o protocolo, o que dificulta bastante a avaliação. Para refletir, fico 2 aí perguntas para vocês, tá? Por que o DEXA é atualmente o método de referência para medir a composição corporal e não a densitometria? Pensem um pouco sobre isso e tentem ver se vocês conseguem achar a explicação com base no que a gente conversou agora. E uma segunda questão. Você concorda com a frase: a bioimpedância é melhor do que o somatório de pregas cutâneas para calcular o percentual de gordura corporal? Com base em tudo que a gente conversou, o que vocês acham? Sim, não, por quê? Depois me contem, tá? Deixo referências para vocês, como sempre, algumas que estão destacadas, tá? De composição corporal geral e aqui mais sobre bioimpedância. Reparem que a gente falou bastante em bioimpedância nessa aula, porque como é um método bastante crescente, eu quis trazer mais detalhes para vocês. E falei bastante também, mais detalhadamente, do DEXA, né? Que é o método de referência padrão. O somatório de pregas, eu também comentei bem, trouxe as equações, porque ainda que a impedância esteja crescendo, o somatório de pregas cutâneas ainda é feito em muitos locais, tá? Divirtam-se, tirem dúvidas, estou aqui porque vocês precisarem. Um abraço grande. Até breve.